Os animais de grande porte soltos pelas ruas de Ribeirão Preto expõem cada vez mais motoristas ao risco de acidentes. A situação tem sido corriqueira na Zona Leste e a população cobra eficiência no serviço do recolhimento desses animais. É noite e pelo menos 8 cavalos circulam soltos pelas ruas do Jardim Palmares. O flagrante é de um morador do bairro que afirma que casos assim têm se tornado frequentes em Ribeirão Preto nos últimos dias. Na rua principal do Palmares, que dá acesso aqui para o Novo Mundo, que vem lá debaixo da rua Barão do Bananal. Rua de ônibus, tá? A rua que desce, a rua principal do ônibus, que dá acesso para o Jardim Paulista, a 13 de maio. Isso aqui é direto. Nesse outro registro, os equinos aparecem livres pelas ruas do Jardim Novo Mundo. Inconformado com o abandono desses animais de grande porte, seu Lídio diz que já apelou para diversas autoridades e nada foi resolvido. O aposentado alerta para o risco ao trânsito. Eles atravessam o asfalto, né? A pessoa com o carro vem correndo, não dá tempo de frear. Pode correr um acidente aí, matar uma família. A presença de cavalos e de outros animais de grande porte pelas ruas e avenidas da cidade é bastante comum. Esses aqui, pastam livremente pelo canteiro da Avenida Antônia Mugnato Marinsec, principal acesso aos bairros do Complexo Ribeirão Verde. O problema se repete no Cândido Portinari. Nesse outro vídeo, um cavalo aparece vasculhando o lixo em busca de alimentos e também entrando na frente dos carros. Quem mora no bairro reclama dos transtornos e dos perigos. A gente não pode pôr o lixo para fora à noite, porque eles vêm, comem os lixos da gente e suja tudo a calçada da gente, a rua da gente, e sem contar o risco, que eles ficam na avenida solta à noite. E eu mesmo quase já atropelei um na avenida. Eu tirei, antes de eu tirar eu olhei para ver se não vinha um carro, porque se viesse um carro eu ia atropelar ele e acabar com o meu carro. Porque eu estava numa faixa de uns 40, 50 por hora, é numa avenida grande, entendeu? E eu já vejo aqui pessoas andando a 100 por hora nessa avenida, moto principalmente. Se pega um cavalo desse, quem vai resolver isso? O autônomo também afirma que já apresentou queixas à prefeitura, porém nenhuma solução foi apresentada até o momento. Uma lei municipal que dispõe sobre a guarda responsável e o bem-estar dos animais prevê multa para o proprietário que desobedecer às regras. A mesma medida diz que é proibido criar animais de médio e grande porte na área urbana. Um descaso total, não estão nem aí, eu não sei o que eles fazem lá. A cidade conta com um serviço de recolhimento desse tipo de animal. Uma empresa terceirizada realiza o trabalho mediante denúncia da população. Mas, segundo esse vereador, a atividade é falha. Ele mesmo, ao solicitar atendimento, encontrou dificuldades e agora cobra da prefeitura uma explicação. Eu tenho aqui o contrato dessa empresa, que foi assinado com a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem que cumprir essas exigências que estão no edital. Então, o meu requerimento, aprovado ontem na Câmara, é para saber exatamente se está sendo cumprido, se ela está cumprindo todos os requisitos do edital, do contrato assinado por ela e a Secretaria de Meio Ambiente, e se não estiver, aí a gente vai ter que buscar meios para exigir que cumpra ou rompe o contrato dessa empresa. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente esclareceu que quando um animal é recolhido pela empresa, passa por uma avaliação e é feita a microchipagem, além de verificar a propriedade e também a destinação adequada. Informou ainda que nos últimos 2 meses foram atendidas mais de 300 ligações e apreendidos 21 animais. Ressalta que muitas dessas ligações são referentes à mesma ocorrência e há casos em que a empresa chega no local e esses animais já foram recolhidos pelos próprios donos. A secretaria também orienta que as denúncias devem ser feitas pelo telefone 0800 887 1511. E um caso de crueldade chocou aqui em Ribeirão Preto. Um cavalo foi arrastado por um veículo na rua Jacomo Natal Granzotto, no Cândido Portinari. Imagens de câmera de segurança flagraram essa ação. O animal estava com as 4 patas amarradas por uma corda e preso ao engate do veículo. Ele foi arrastado por mais de 200 metros e deixado morto no local. O motorista ainda não foi identificado. Denúncias podem ser feitas através dos telefones 190 ou 181.
O cavalo foi recolhido pela prefeitura e as imagens foram cedidas pelo programa do Léo. Agora, ao vivo, Alice Carvalho traz outras informações para a gente. Alice. André, os 2 casos mostrados revelam maus tratos contra animais e isso é crime. Aqui comigo está o professor de Direito, Jean Alves. Boa tarde, doutor. Qual a grande dificuldade em combater esses casos de abandono e de crueldade? Boa tarde, Alice. Boa tarde, André, e ao querido telespectador do Jornal da Clube. Alice, em Ribeirão Preto falta uma regulação municipal. Quando eu falo em regulação, estou me referindo a determinações específicas, esclarecimento, divisões de tarefas e sanções. E isso se faz mediante lei municipal. Outros municípios mais avançados nessa questão já possuem legislação específica. Enquanto não houver uma legislação atual e específica em Ribeirão Preto, essa situação certamente se prolongará. Não é de hoje, inclusive, doutor, que o Jornal da Clube tem mostrado essa situação e a desculpa é sempre a mesma, de que os donos não são encontrados e, consequentemente, não tem punição. Então, qual é a saída nesse caso? Sim, porque embora o Poder Executivo tenha buscado uma solução imediata contratando uma empresa terceirizada para o recolhimento desses animais, eu costumo comparar essa situação ao direito penal. É como se o Estado se preocupasse somente em prender e jogar no cárcere aquele que está cometendo algum delito. E não é assim que funciona. Nós precisamos pensar em políticas públicas multissetoriais, ou seja, só o recolhimento desses animais e a posterior devolução aos proprietários, sem uma sanção específica, sem uma política educacional, sem uma política de fiscalização para com esses donos, não surtirá efeito. Então, por isso que insisto, é preciso provocar especificamente o Poder Legislativo para que tome iniciativa e crie uma lei municipal com várias determinações, regras específicas e principalmente uma equipe de fiscalização para todos os proprietários de animais de grande porte. A lei deixa claro, doutor, é proibido criar animais de médio e grande porte na zona urbana, mas diariamente a gente encontra cavalos, vacas, bois, pastando em praças e até canteiros centrais. É preciso entender que esses animais também representam um risco para a saúde dos moradores? Sim, para a saúde e não raro provocam acidentes aí porque invadem a via pública, né? Por isso que insisto, é preciso uma política educacional de mapeamento, saber quais são os bairros de Ribeirão Preto e o Executivo já tem essa informação, a fim de que mande equipes de fiscalização e orientação para esses proprietários. E no descumprimento dessas normas, esses animais têm de ser recolhidos e doados a um santuário ou a uma entidade que efetivamente cuide adequadamente desses animais. A gente está falando também de um problema que causa acidentes e até mortes. A prefeitura é responsável por isso e por que o bem-estar animal fica em segundo plano? Tem alguma explicação? Falta de comprometimento com a causa animal. Entendo que o responsável direto é o proprietário. A prefeitura, na omissão, pode eventualmente ser responsabilizada, mas não me parece o caso porque contratou uma empresa específica. Insisto, falta ao Poder Legislativo Municipal a iniciativa. Nós não temos um vereador que abrace essa causa e efetivamente propõe um projeto de lei nesse sentido. Marcos Papa foi aquele que mais se aproximou, mas parece ter abandonado a causa. Então cabe à população, no exercício da cidadania, provocar o Poder Legislativo a fim de que algum vereador tome iniciativa e finalmente crie uma lei específica com todas essas regulamentações para que esses problemas não ocorram mais na cidade de Ribeirão Preto. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. André, daqui a pouco eu volto com outras informações. Combinado, Alice. Até daqui a pouco, então.